Eu me tornei líder foi num leap of faith, assim, na verdade. Quando eu trabalhei durante 12 anos numa indústria, não numa indústria, mas nas indústrias de calçados no sul do Brasil. Como designer, comecei como estagiária, me tornei assistente e fui fazendo aquela evolução orgânica, sabe? Até que no início da pandemia eu fui desligada da empresa e eu olhei para o meu sócio, que acontece de ser também meu marido, e a gente disse, ok, tá na hora da gente, então, tirar alguns projetos do papel e começar a nossa empresa de consultoria. E eu já tinha algumas atribuições de liderança nas empresas que eu trabalhei, mas eu nunca fui líder total, sabe? Ou a pessoa que responde. E hoje é o que acontece. Eu tenho todo o meu escopo de trabalho que eu respondo para nossa empresa e ele tem o escopo dele. Tu tem uma série de coisas que tu tem que aprender, assim, que não pertenciam ao escopo de trabalho só como designer, por exemplo. Antes, eu precisava cuidar de cronograma de coleção, ok, de calendário, mas agora eu respondo para clientes também sobre cronograma e quem tem que fazer esse controle e definir prioridades sou eu e repassar essas prioridades para minha equipe e para o meu marido, para os meus clientes. Então, uma coisa bem... É diferente, é um desafio, mas tem sido muito bom, assim, um aprendizado diário. Então, eu acredito muito que a empresa seja um reflexo dos donos. Sempre levei essa frase comigo. E hoje eu busco trazer, assim, para a equipe, para os meus fornecedores e para os meus clientes, um pouco dos meus valores também, como profissional, de ser transparente, de ouvir. Eu acho que o designer tem muito disso, assim, de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro, de buscar soluções, pensando sempre no usuário, no cliente, né? Não só uma coisa bonita, como a maioria das pessoas pensa. Então, eu tento ser transparente e acessível nesse sentido, que são coisas que eu valorizo, que em algum momento da minha carreira eu senti que eu não recebi isso tanto como designer e que hoje eu quero fazer diferente. Então, é uma coisa que eu monitoro constantemente. Tentar lembrar como é ser o designer, não só ser o líder, sabe? Lembrar da vulnerabilidade que a gente sente quando está desenvolvendo um produto e precisa aprovar ele com uma série de pessoas, porque dificilmente a gente, como designer, precisa aprovar um produto com uma pessoa só, né? É sempre uma série de pessoas. Então, lembrar dessa vulnerabilidade para ser mais compreensivo com os nossos funcionários, ser mais compreensivo com a equipe e também lembrar da importância de passar um bom briefing, sabe? Essas coisas eu acredito que sejam bem importantes. Dar espaço para o teu liderado se desenvolver, para ele sentir que ele tem autonomia, para ele sentir que ele tem segurança de fazer as coisas. Quando o líder só tenta sempre pôr a mão no que o outro está fazendo sem dar o feedback, uma explicação clara daquilo que ele deseja ou do briefing, tu não deixa a pessoa segura, a pessoa que vai ter que executar o trabalho segura. Então, essa questão de passar segurança para o liderado, eu acho que é muito importante. E falar um pouco também da síndrome do impostor, né? Eu acho que designers em si tem muito da síndrome do impostor. E quando um designer se torna líder, não acredito que exista uma poção mágica que faça com que a gente não tenha mais essa síndrome, só porque a gente se tornou um líder. Então, eu acho que isso é um desafio bem grande, assim, a gente conseguir olhar para as coisas positivas que a gente consegue criar e não só se sentir impostor mesmo, ou que não esteja fazendo um bom trabalho. Mas não, eu não digo perder
a humildade, entende? A gente precisa manter uma certa humildade, mas a autocrítica, às vezes, pode ser muito grande de profissionais criativos, então saber, assim, lidar com isso, eu acho que é um grande desafio. Eu acredito que eles esperam que um líder de design seja criativo, muito observador e principalmente proativo. Eu acho que isso é importante no design, assim, de certa forma, tem que ver junto, ser proativo, correr atrás da informação, correr atrás do desenvolvimento pessoal, profissional, correr atrás de novas pesquisas, novas análises para poder desenvolver um bom produto. Uma liderança resiliente que tenha boa comunicação, mas principalmente resiliente, porque quando a gente está respondendo para um superior e a gente vai receber críticas, porque as críticas elas acontecem e tipo, a maioria das críticas vem para nos fazer evoluir, nos fazer melhorar, e porque aquela pessoa espera algo melhor e sabe que a gente pode desenvolver. Do contrário, não existiria crítica, seria só uma quebra de contrato, né? Então, eu acredito que eles esperam que sejamos profissionais resilientes o suficiente para conseguir superar essas críticas e nos desenvolver e desenvolver melhores produtos, melhores projetos. Eu acredito que liderados esperam ter acessibilidade para falar com o líder, se sentir confortável em expor opinião, em ter ideias fora da caixa, principalmente. Nesse ambiente de criação, de criatividade, a gente não pode ser aquele que poda as ideias logo no início. A gente tem que ser aquele que estimula, que vai além, mesmo quando não parece a ideia que combinaria. Eu acho que nós precisamos sempre estimular e querer um pouco ir mais além, no brainstorming da nossa equipe. Então, acredito que eles esperam isso, autonomia, segurança para se expressar. Proatividade, eu quero um profissional curioso, que esteja sempre pronto para aprender, que se coloque numa posição de abertura para isso. Não existe absolutamente nada no mundo que a gente saiba a fundo ou 100%, e mesmo aquelas coisas que a gente é capaz de achar que sabe, o mundo tá num pace tão rápido, as coisas estão mudando tão rápido, que eu espero isso, assim, um profissional sempre muito proativo, curioso e resiliente, que consiga lidar bem com as críticas, que esteja disposto a pensar de uma maneira, de outra perspectiva, de acordo com a perspectiva dos nossos clientes, ou de acordo com a perspectiva de um briefing, alguma coisa assim. Não, eu acho que o profissional de design ele tem vantagens no que se refere a tentar ver sempre mais à frente. Não que um profissional de estratégia não pense assim, mas eu acredito que o profissional de design tem uma visão muito holística das coisas. Então, não é só sobre o produto, não é só sobre o projeto. Vai sempre além e vai até o usuário. E quando a gente fala disso, de um setor que geralmente é onde as coisas nascem, até o usuário, essa visão do que vai lá na frente que eu acho que faz diferença, em detrimento de um profissional de outros setores que às vezes está muito focado no que está acontecendo no presente, porque é o papel dele ver o que está acontecendo no presente. Então, eu acho que é isso. Fórmula pronta, eu acho, tipo, existe uma fórmula pronta para tudo, no geral, assim, eu tenho esse projeto, usa a fórmula tal, eu tenho isso aqui, usa essa fórmula, usa a mesma fórmula. E a gente tem muitas metodologias no design para desenvolver projetos diferentes umas das outras, então eu não acredito que tenha essa fórmula pronta.
E mesmo quando a gente pega uma metodologia, a gente pode misturar ela com outras metodologias e criar uma só nossa especial para determinado projeto. Então, isso é uma das coisas que eu acho que existe de mito, assim. Ou que designer só desenha. Essa é meio clássica, sabe? Mas não, a gente não só desenha. Muitas vezes o que a gente menos faz é desenhar. E tem designer que não desenha, né? Está disponível para estar numa posição de constante aprendizado, porque a gente está sempre pesquisando e tentando entender determinado assunto para desenvolver determinado projeto. E é saber ouvir diferentes pontos de vista e ver os problemas de outras perspectivas, assim. E não se contentar só com a nossa perspectiva, como designer, como criador, ou com a perspectiva de um determinado cliente final, mas uma coisa mais geral, assim.